teremos aqui a oportunidade de trazer uma importante entrevista que a população vai, com certeza, gostar do bate-papo de amanhã, quarta-feira. Fiquem conosco, porque hoje, senhoras e senhores, a alegria é muito grande. Ontem à noite, a Câmara Municipal de Birigui, numa propositura do brilhante vereador Eduardo de Luca, o Eduardo Dentista, homenageou e, por merecimento, o nosso querido deputado Arlindo Quinalha. A gente já vem falando aqui já há algum tempo de que as pessoas de Birigui devem reconhecer aquelas pessoas que gostam e aquelas pessoas que fazem por Birigui, principalmente os políticos. E a gente tem falado, e falado talvez até pouco, em relação do muito que ele presta de serviço à coletividade biriguense, que é o deputado Arlindo Quinalha. E ontem, num reconhecimento, foi dado a ele a certidão de nascimento, como o mais novo filho de Birigui. Pela primeira vez, a gente notou que numa sessão solene, em plena segunda-feira, ela esteve lotada. Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores da região toda compareceram, simpatizantes, amigos, correligionários, para homenagear merecidamente o Arlindo Quinalha. E ele, para a satisfação nossa, vem ao nosso jornal hoje, nos dá a alegria da sua presença, e isso nos envaidece muito, e cumprimentando carinhosamente pelo recebimento do título. Mesmo doente, ele fez questão de vir a Birigui para receber essa homenagem merecida. Doutor Arlindo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Paulo Brito. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu quero agradecer mais uma vez à cidade de Birigui por ter recebido o título, por indicação do vereador Eduardo de Luca. Foi aprovado por unanimidade. Ontem a grande maioria dos vereadores estavam presentes, alguns outros não puderam comparecer, o que evidentemente me honra. E você registrou, anteontem eu já venho com uma febre bastante intensa, provavelmente uma gripe, né? Mas de qualquer maneira, eu não poderia faltar a este evento que foi carinhosamente preparado, e como você registrou, ali várias pessoas, tanto da cidade quanto da região, me honraram também com a sua presença. E o que eu disse, e você já registrou, é que o trabalho que a gente vem fazendo para Birigui e algumas cidades da região também, nós vamos continuar fazendo, né? Porque eu fiz questão de dizer, a gente começa muitas vezes pela política, depois resulta que a gente faz amigos nas cidades. E aqui Birigui é este exemplo na minha vida também. Numa segunda-feira, lotado a Câmara, foi uma recepção de que você realmente merece. Isso envaidece até a própria pessoa homenageada. Eu fiquei alegre, digamos, nessa altura da minha vida, eu procuro deixar a vaidade um tanto de lado, né? Mas quando a Câmara aprova por unanimidade, quando quem usou da palavra fizeram considerações altamente favoráveis à minha atuação política, num momento em que não só o trabalho dos deputados, como a própria política muitas vezes é questionada, até injustamente em determinados casos, isso evidentemente que me chama a atenção. Mas ao invés de eu ficar, como é que eu digo, tranquilo, acreditando que eu podia fazer, eu já fiz, me serve de estímulo para seguir na mesma trilha, né? Agora, de qualquer maneira, é muito bom, é muito gratificante ver ali pessoas de vários partidos, de várias cidades, e portanto, isso me anima, me estimula a continuar trabalhando. O senhor conseguiu uma verba aí de 3.800.000 para o CIE. O senhor teve a oportunidade de ir lá ontem ver o local onde vai ser construído. Essa verba estava parada. O prefeito de Birigui foi lá e brigou por ela. Quer dizer, que valorizou a conquista sua e valorizou o prêmio que Birigui recebeu. Agora é só construir. É verdade. Mas nós vamos parar nesses 3.800.000? Não, na verdade, de 2010 para cá, já foram quase 6 milhões em verba que eu trouxe para Birigui. Poucas cidades receberam esse valor.
nesse período. Portanto, não parou. E esses recursos seus vieram para a Santa Casa, para a saúde, vieram para o recapeamento, todinho, não foi? E esse vai ir para o CIE. Isso. Está quase 6 milhões e pouco. Isso. Com referência ao Centro de Iniciação Esportiva, o CIE, na verdade eu fui alertado pelo prefeito Salmeron, visto que, apesar de ter sido uma conquista importante, e não foi no mandato do Salmeron, aqui estava em risco da prefeitura não receber. Então nós tivemos que, na verdade, lutar 2 vezes por essa verba. A primeira vez quando nós conquistamos e a segunda vez para impedir que a cidade perdesse esses recursos. E nós fomos no local lá ontem. É um lugar grande, digamos, em uma região que tem alguns bairros, são mais de 2.000 famílias e, portanto, vai atender com certeza toda a cidade a partir daqueles bairros que não são do centro. Eu achei uma excelente escolha estar ali, porque são famílias que não teriam acesso a várias possibilidades de esporte que todos os centros de iniciação esportiva têm. Então vai ser um ambiente que, na minha opinião, vai estimular crianças, vai tirar crianças das ruas, vai servir também para os jovens, que aqueles se destacam, virem a praticar cada vez mais esportes. Enfim, é uma iniciativa, é um programa, não é? Do governo federal. Eu sempre digo, quando a gente consegue verba, não é favor, porque o dinheiro é público, né? Todo mundo paga impostos. Não é favor, mas é trabalho. Então é isso que a gente se compromete, trabalhar. Deputado, como é que se sente um deputado honesto como você, íntegro, todinho, ficha limpa, por sinal, e ver que tantos políticos aí estão recebendo críticas por corrupção todinho? Como é que conviver com essa turma? Olha, Brito, primeiro eu tenho uma cautela, porque mesmo quando tem uma delação premiada, tem um procurador da República que foi quem inaugurou a primeira grande operação de combate à corrupção no Brasil, que foi a chamada Operação Banestado. Esse procurador chama-se Celso Tres. O que ele diz? Quando tem um delator dando depoimento ali, só se tem uma certeza: é um criminoso querendo se livrar da cadeia. Bom, dito isto, muitos ali na Câmara, todo mundo sabe, se não sabe plenamente, mas existem alguns que já são mais famosos por seus pensamentos, palavras e obras. Ali, cada um ou escolhe o caminho a partir de estar na Câmara, ou já chega na Câmara, digamos, carregando um passado que pode ser recomendável ou não. Então, lamentavelmente, a atual Câmara dos Deputados, o atual Senado Federal, afasta as pessoas da política. O que é um desastre, isso que me preocupa. Não me preocupa lidar com este ou aquele. Primeiro que cada um ali tem opinião, e normalmente estes que defendem interesses escusos, eles votam contra o povo, sempre é só levantar. Vota a favor da reforma trabalhista, vota a favor da reforma da Previdência, até aqueles que parecem todo puro, né? Então, de repente, explode um escândalo. Então, é um congresso de baixíssimo nível. E aí nós temos um problema, porque normalmente as pessoas, depois de 2 anos, não se lembram sequer em quem votou para deputado ou para o Senado. E é um grave erro, porque são estes que vão votar aquilo que interfere na vida de cada um e, portanto, também na vida do país. Então, eu não defendo o político, eu defendo a política como instrumento. Quando as pessoas boas se afastam da política, aí eu me preocupo muito,
Porque com a manipulação que existe por parte da grande mídia, então as pessoas ficam com raiva, muitas vezes sem saber do que estão com raiva, porque só se fala em coisa ruim nas TVs, por exemplo. Então, cada um tem que ter a capacidade de identificar os fatos, porque eu não acho razoável alguém escolher para fazer política alguém que é da sua religião, por exemplo. Certo. Ou alguém que é da sua corporação, seja ela militar, seja ela civil. Porque estes vão lá para defender interesses específicos. E nós temos que pensar naqueles que mais precisam. Então, por exemplo, eu sou médico. Eu fui presidente do Sindicato dos Médicos. Eu fiz 2 mandatos inteiros e fui eleito a 3ª vez. Bom, é claro que eu defendo saúde pública. E ao defender saúde pública, eu defendo carreira para os médicos, para os demais profissionais da saúde. Agora, imagine se eu ficar só numa pauta para defender somente salário de médico. Não faz sentido. Então, agora você tem um conjunto de policiais, de várias... seja policial civil, seja policial militar, que são candidatos com o compromisso de atender a sua corporação. Certo. E aí, eu acho isso também um certo desvio. Ou alguém que diz que quer cuidar das almas, só fala em Jesus, mas depois ele vai para a política. O que é mais importante, então, para esse que diz que quer cuidar das almas? É fazer política ou cuidar das almas? Então, são situações que as pessoas, de maneira geral, não discutem. E eu acho que todo mundo tem direito de ser candidato, todo mundo deve ter o direito de votar em quem quiser. Agora, é preciso acompanhar depois de votar. É preciso acompanhar, para saber como cada um vota lá. Então, ontem eu dei exemplo lá, você estava no recebimento da honraria de cidadão biriguense. Eu falei, olha, tem gente que vem e traz 100 mil reais para Santa Casa, 500 mil reais para Santa Casa. Só que, da mesma maneira que traz dinheiro para Santa Casa, vota questões, né? Como agora o Brasil deverá perder 700 bilhões de reais se o Congresso aprovar benefícios para as petroleiras. Gostaria que você explicasse aí, como o senhor falou ontem, sobre esse prejuízo enorme. Não, o que ocorre? O governo ele vem vendendo o petróleo da Petrobras e quer fazer caixa rapidamente, porque tudo aquilo que diziam antes não deu certo. Né? Do impeachment da Dilma para cá, o Brasil só piorou. E muita gente imaginava que o Brasil ia virar um Éden. O que ocorre é isso. Eles estão vendendo o petróleo da Petrobras. Então são campos de petróleo, os maiores, e que estão sendo, na prática, doados para empresas estrangeiras. E pior, eles isentam de taxas, de impostos, de tudo aquilo que regra a atividade petroleira e que, portanto, resulta em quase 1 trilhão de prejuízo para o Brasil. É isso que eu citei como exemplo, porque o dinheiro que se traz para o município, perto desse outro dinheiro, é muito pequeno. Eu sei que todo mundo gosta, mas eu estou dizendo, quem traz dinheiro para o município, mas vota contra o Brasil, vota contra o município também. Além da Petrobras aí, há comentários da possibilidade também de negociar o aquífero Guarani? Eu não vejo sentido de negociação com o aquífero Guarani. Só que um governo, que até o Alckmin falou que o Temer não tem a legitimidade do voto. Imagina o Alckmin, que é sócio majoritário dessa empreitada que destrói o Brasil. Então, é um governo fim de feira. Né? Eles estão liquidando o Brasil. Então estão vendendo a Petrobras, querem vender o sistema Eletrobras, querem vender a Embraer para a Boeing. A Embraer já é uma empresa privada, só que é a empresa que detém a maior tecnologia de qualquer empresa nacional. E qualquer empresa de aviação ela é desenvolvida com tecnologia militar, porque é a tecnologia para o avião de uso militar que faz com que se aperfeiçoe. Depois é que vai para a aviação civil para arrecadar dinheiro para continuar fazendo pesquisa militar. Portanto, se vender a Embraer para a Boeing, não está entregando
50, 60 anos de pesquisa militar para os norte-americanos. Quer dizer que esse impeachment aí, ruim com a Dilma, pior sem ela? Pois é uma síntese. Eu vou dizer o seguinte: se alguém achava que estava ruim com ela, era bom vir para a rua dizer o que está achando agora, né? É que a coisa está feia. Está muito feia, claro que está muito feia. Deputado, então diante disso aí, por exemplo, vai ser uma eleição bastante difícil para o povo escolher ou para o político fazer a campanha? Olha, vamos pegar no âmbito da presidência da República. Se o Lula é candidato, todas as pesquisas mostram que ele ganha no primeiro e no segundo turno. Certo. Então, depende para o político. O Aécio, né, que aparecia como alguém acima de qualquer suspeita, para a desgraça dele, ele é um ex-quase presidente da República para um quase presidiário. Ele escapou por um voto no Supremo Tribunal Federal de perder a condição de senador. E assim vai. Quer dizer, então eu acho que para muitos políticos a eleição vai ser muito difícil. E aí aparece aventureiro, tudo quanto é tipo, né? É o cara que nunca deu um prego numa estopa e ele aparece como se tivesse a solução de todos os problemas brasileiros. Seria o caso do Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro ele traduz muito mais, digamos, valores de extrema direita, porque o Bolsonaro ele nunca foi líder de nenhum partido que ele já passou. Para quem presta atenção na intervenção do Bolsonaro, ele fala meia dúzia de ideias, normalmente vinculadas a temas como repressão, não é isso? Exato. Que tem que fuzilar, etc. Mas quando chega em temas mais aprofundados, ele fala que não sabe. Então ele tem a qualidade de dizer que não sabe. Agora, eu diria o seguinte, que a direita no Brasil dormiu com o PSDB e acordou com o Bolsonaro. Estão assustados. Agora, se o Lula não for o candidato, qual é a chave, qual é o segundo que teria essa chance de representar o PT? Primeiro terá que ser o nome do PT. E antes disso, até tem 1/3 do eleitorado do Lula que não vota em nenhum outro candidato. Então, se o PT der uma vacilada tipo, não, é provável que o Lula não é candidato, isso não serve. Certo. Se alguém tiver que impedir do Lula ser candidato, não será o PT. É por isso que nós vamos levar o nome do Lula até o final. Porque senão o PT vai tomar a decisão de tirar o Lula? Não. Se é o judiciário vai ter que sujar as mãos. Não é isso? Certo. Ele vai ter que mostrar a sua face até o final. Certo. Alguém vai assumir. Claro. Alguém vai ter que assumir. Se isso vier a acontecer, será o Lula que vai indicar o momento dele indicar outro nome, e quem será esse outro nome. Mas tem o nome? Se tem, está com o Lula. Não é Sanguinária. Não, com certeza não é. Então está difícil. O Lula, se o Lula resolver não indicar, como é que fica? Não, ele vai indicar. Aí o PT não, o Lula joga limpo, então joga com outro candidato que o Lula não teria indicado? Não, essa hipótese não existe. Por quê? Existe um grupo já discutindo o plano de governo. Eu cheguei e dei uma ideia para o Lula. Porque... O senhor conversou com o Lula lá em Curitiba? O senhor chegou aí lá em Curitiba? Não, eu conversei com o Lula no dia que ele foi preso lá. Eu cheguei e apresentei uma ideia para ele. Ele foi preso ou foi detido? Bom... Não, porque ele está dizendo que ele vai sair. Entendeu? Se ele vai sair, foi detido só para prestar esclarecimento, informação. Ele foi preso. Foi preso, pronto. Ele foi preso. Ele está batalhando para ver se sai. Mas o que eu disse para ele, eu falei o seguinte, que se nós o indicarmos no dia 15 de agosto, que é o prazo, o TCE muito provavelmente vai dizer não, nós vamos entrar com recurso, só que isso dá tempo para tirar o Lula do jogo. Eu falei, ao invés de te indicar no dia 15, nós indicamos outra pessoa, você escolhe. Essa outra pessoa, desde o primeiro dia, vai dizer, não, o nosso candidato é o Lula, só que frente à situação jurídica dele, ele não pode estar aqui hoje.
explica como é que o Lula foi condenado arbitrariamente, sem nenhuma prova. Nós temos como explicar isso fácil, aqui inclusive, se você quiser. Explica qual é o programa que o Lula vai desenvolver para o Brasil e o que é que o Lula já fez pelo próprio Brasil. Faltando 20 dias para o primeiro turno, portanto, 20 dias para o dia 7 de outubro, substitui essa pessoa pelo nome do Lula. Mesmo que o TSE diga não... guardando o lugar, então. Isso. Mesmo que o TSE diga não, nós vamos recorrer, não dá tempo do TSE rejeitar o recurso. E o nome do Lula vai para a urna. Aparece na urna. Aparece na urna. Aí o que fica é o seguinte, o Lula ganha de todos no primeiro turno. Qual vai ser o argumento do TSE para tirar o Lula? Então não seria uma decisão do judiciário a frio, seria uma decisão a quente. Bom, e se você raciocinar com todo o pessimismo que eles vão tirar o Lula e vão ter que anular a eleição, por exemplo, aí o Lula já provou que ganha a eleição, e aí com outro nome vai ganhar mais fácil ainda, porque aí o Lula vai explicar tudo o que está acontecendo. Mas então se ele ganhar, ele leva? Não, nessa situação, não é que leva, é que bota pressão em cima do TSE. Tem que botar pressão, na minha opinião, em cima do TSE. E o TSE vai ter moral, condição aí de argumentação para ser contra? É isso que eu estou... Essa é a minha dúvida. Quando eu falo botar pressão, é exatamente para o TSE virar público. Porque teve duro jogar contra geral. Contra arquibancada é fácil, né? Claro. Contra geral é difícil. Claro. Porque teve uma pessoa, um homem, que foi entrevistado pela Globo. O que o senhor acha? O que o senhor espera do Brasil? Sei lá o que foi a pergunta. Eu falei assim, primeiro vamos começar a fazer a coisa certa. Quer, né? Primeiro vou fazer a coisa certa. Solta o Lula e prende o Temer. Ao vivo da Globo. Bom, mas então, foi pro ar? Então, foi pro ar. Então, é para dizer o seguinte, o povo, ele está acompanhando, cada um no seu nível, cada pessoa no seu nível, tudo que está acontecendo. Enfim, mas o Lula não topou essa sugestão e vai caminhar desta maneira, como eu estava dizendo. O senhor já está se preparando para uma nova eleição. Essa Sim. vai ser difícil, né, deputado? Olha... Primeiro que não vai ter dinheiro, né? Segundo, não vai ter tempo, né? 33 dias, 40 dias aí, é muito curto o espaço aí. E, consequentemente, aí, o povão também hoje está naquela esperança de que haja um salvador da pátria. E esse salvador, conforme o senhor diz aí, tem que ser o Lula. Na verdade, as pessoas vão fazer... Vamos mudar tudo isso do que eu falei. Vou fazer uma outra pergunta. O Brasil tem conserto? Claro, o Brasil é um país muito rico. Entretanto, nós temos uma elite econômica que, ao invés de entender que os mais pobres são a solução para o Brasil, eles tratam os mais pobres como se eles fossem o problema do Brasil. Não, o problema do Brasil é uma elite econômica que só pensa no próprio bolso, que quer acumular dinheiro a qualquer custo. Esse é o nosso problema. Então, na hora que o povo brasileiro cada vez mais prestar atenção e participar da política, nós vamos virar o jogo. O cidadão está perguntando que o militarismo é a solução? Para mim, nem um pouco. Quem convive com o militarismo, né? Vamos lá. O que o militarismo traz de vantagem? Primeiro, se alguém argumentar que não tinha corrupção na ditadura, tinha corrupção. Segundo, vamos pegar a greve dos caminhoneiros. Uma parte dizia que votava no Bolsonaro e uma parte maior pedia intervenção militar. Eles acham que com intervenção militar eles têm o direito de fazer greve? Né? Com intervenção militar nós estaríamos falando aqui. Então, para quem prefere viver de cócoras sem colocar as suas ideias, pode ser uma alternativa, não é o meu caso. No regime militar, a programação da rádio, uma programação musical. Jornalismo, então, não tinha essa liberdade nunca. Tinha que pegar a programação em 5 via, a partir da máquina de escrever, e levar para o delegado tal visto. Você tocar no dia seguinte. Então, e você não podia fazer nada. 10 horas da noite e as emissoras saíam do ar. Por isso que eu estou falando, viver de cócoras é isso. É você não ter o direito sequer à opinião. A que sociedade que nós queremos?
Então, se tem gente que é incapaz de tomar uma decisão do que música quer ouvir, do que vai comer na sua casa, de defender as suas ideias, evidentemente que é um ser humano que está programado para ser um robozinho, né? Então, eu acho que só tem uma explicação: as pessoas são iludidas imaginando que exista alguma corporação perfeita. Não existe. Não tem forças armadas, não tem Ministério Público, não tem Judiciário, não tem Parlamento, não tem nenhum executivo, não tem nenhuma família, ou pelo menos uma família ao longo de décadas, onde em algum momento não teve algum tipo de problema. Não existe. Não existe nenhuma igreja que não tenha problemas. Então... na sua opinião, doutor Arlindo, o povo brasileiro é contra o PT ou contra o Lula? Olha, contra o Lula nada indica. Existe uma parcela que é contra o Lula e uma parcela igual que é a favor do Lula. Que tem muita gente hoje. O PT, quando ele teve o máximo da preferência popular, era 27%. Hoje o PT está com 21%. Então o PT nunca foi, nunca será e, portanto, não é unanimidade. Só que, com 21%, para chegar no nível do PT, precisa somar PMDB, PSDB, DEM, PPS, PDT, PTB, PR, etc. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos também, né? Então, assim... Com 27 e 21, né? Hoje é 21. Então, o PT, ele não... Tem passado muitas dificuldades. Porque durante um longo período, falar que era do PT era quase sinônimo de corrupção. Porque a mídia plantou isso. Mas as pessoas não são trouxas, né? E acredita nisso quem quer acreditar nisso. Essa campanha que a internet faz aí para o eleitor não votar, não comparecer, é prejudicial. O país todo, o próprio político. Olha, eu repito, eu não quero raciocinar a partir do político. Agora, a questão é a seguinte: a pessoa que não vai votar, ela deixa de dar a sua opinião e deixa que os demais decidam por ela. Então, não é um ato inteligente, na minha opinião. Porque não adianta, eu vou lá e não voto, alguém vai lá e vota exatamente em quem eu não quero que seja eleito. E esse que eu não quero que seja eleito, vai eleito, qual é a vantagem que eu tive? Então é melhor, pelo menos, ter coragem de pesquisar e votar. Porque quando você não vota, você já sabe que aquilo que você quer não vai acontecer. Você já sabe que não vai acontecer. Você não está participando. Exato. Doutor Arlindo, quem está lá dentro da Câmara, quem está lá dentro não sai e quem está fora não entra na próxima eleição? Não, ao contrário. Ali tem, em média, uma renovação de 40%. E nesta eleição, a renovação, espero que seja bem maior. Eu acho que vai passar de 50%. O senhor não tem medo dessa próxima eleição? O senhor está se garantindo que o senhor se reelege? Não, ninguém é garantido numa eleição. Mas pelo que o senhor fez? Não, eu acredito que eu me elejo, vamos colocar assim, né? Só vou saber depois. Depois. Como quando chegar a conta, né? Depois chegar. Doutor Arlindo, eu agradeço de coração a sua presença aqui. Você sabe que o senhor manda aqui, né? Da outra vez nós pegamos o prefeito aqui de lado, colocamos ele aqui no banco e batemos aquele papo gostoso. Eu sempre falo para a Gisele, manda coisa do Arlindo, manda coisa do Arlindo. Porque você é um deputado que tem prestação de serviço, entendeu? E a gente admira pela sua coragem. Lá na Câmara, de vez em quando, o senhor dá uns gritos lá também, faz os caras ouvir também o seu grito. Isso é gostoso. Mas muito obrigado pela sua presença e parabéns mais uma vez pelo seu título, viu? Merecido. Até que enfim Birigui reconheceu uma pessoa de caráter, dignidade, de respeito e que fazia por merecer esse título. Paulo, obrigado. Eu que agradeço. Você é sempre muito gentil comigo. E como no início comentamos, eu vou continuar trabalhando por Birigui e espero sinceramente que o Brasil consiga sair desse atoleiro que estamos e que esse processo eleitoral permita que se debata ideias, porque é a partir da troca de ideias, porque cada um tem direito a ter ideia e, na minha opinião, o dever de respeitar, não precisa concordar, a respeitar a ideia de outros.
Então, eu acho que esse é o processo de aperfeiçoamento democrático do Brasil. Isso não é um tema abstrato, porque nós temos problemas reais. Nós temos, no mínimo, 14 milhões de desempregados, nós temos rotatividade da mão de obra altíssima, a saúde, a educação, que já estão ruins, vão piorar por causa da emenda constitucional 95, que impede novos investimentos em saúde e educação, assistência social, segurança pública. Então, eu agradeço muito a oportunidade para a gente poder dizer, pelo menos, algo que as pessoas possam eventualmente refletir. Agradeço mais uma vez a sua generosidade comigo. Antes de outubro, o senhor vem para cá? Virei. Com certeza. A casa é sua. Obrigado. Doutor Arlindo Quinalha, cidadão biriguense, que recebeu a certidão ontem, conversou com a gente aqui no Jornal das 11 e vamos em frente. Faz campanha por Arlindo Quinalha e é o irmão do nosso querido e estimado Walter Rodrigo da Silva. Ele é de Queiroz. Sabe onde fica Queiroz? Sabe? É lá mesmo, então. Amanhã no Jornal das 11 nós teremos aqui a oportunidade de trazer uma importante entrevista que a população vai com certeza gostar do bate-papo de amanhã, quarta-feira. Fiquem conosco, porque hoje, senhoras e senhores, a alegria é muito grande. Ontem à noite a Câmara Municipal de Birigui, numa propositura do brilhante vereador Eduardo de Luca, o Eduardo Dentista, homenageou e por merecimento o nosso querido deputado Arlindo Quinalha. A gente já vem falando aqui já há algum tempo de que as pessoas de Birigui devem reconhecer aquelas pessoas que gostam e aquelas pessoas que fazem por Birigui, principalmente os políticos. E a gente tem falado, e falado talvez até pouco, em relação do muito que ele presta de serviço à coletividade biriguense, que é o deputado Arlindo Quinalha. E ontem, num reconhecimento, foi dado a ele a certidão de nascimento, como mais novo filho de Birigui. Pela primeira vez, a gente notou que numa sessão solene, em plena segunda-feira, ela esteve lotada. Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores da região toda compareceram, simpatizantes, amigos, correligionários, para homenagear merecidamente o Arlindo Quinalha. E ele, para a satisfação nossa, vem ao nosso jornal hoje, nos dá a alegria da sua presença, isso nos envaidece muito, e cumprimentando carinhosamente pelo recebimento do título. Mesmo doente, ele fez questão de vir a Birigui para receber essa homenagem merecida. Doutor Arlindo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Paulo Brito. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu quero agradecer mais uma vez a cidade de Birigui por ter recebido o título, por indicação do vereador Eduardo de Luca. Foi aprovado por unanimidade. Ontem a grande maioria dos vereadores estavam presentes, alguns outros não puderam comparecer, o que evidentemente me honra. E você registrou, anteontem eu já venho com uma febre bastante intensa, provavelmente uma gripe, né? Mas de qualquer maneira, eu não poderia faltar a este evento que foi carinhosamente preparado, e como você registrou, ali várias pessoas, tanto da cidade quanto da região, me honraram também com a sua presença. E o que eu disse, e você já registrou, é que o trabalho que a gente vem fazendo para Birigui e algumas cidades da região também, nós vamos continuar fazendo, né? Porque eu fiz questão de dizer, a gente começa muitas vezes pela política, depois resulta que a gente faz amigos nas cidades. E aqui Birigui é este exemplo na minha vida também. Numa segunda-feira, lotado a Câmara, foi uma recepção que você realmente merece. Isso envaidece até a própria pessoa homenageada. Eu fiquei alegre, digamos, nessa altura da minha vida, eu procuro deixar a vaidade um tanto de lado, né? Mas quando a Câmara aprova por unanimidade, quando quem usou da palavra fizeram considerações altamente favoráveis à minha atuação política, no momento em que não só o trabalho dos deputados, como a própria política muitas vezes é questionada, até injustamente em determinados casos, isso evidentemente que me chama a atenção.
mas ao invés de eu ficar, como é que eu digo, tranquilo, acreditando que eu podia fazer, eu já fiz, me serve de estímulo para seguir na mesma trilha, né? Agora, de qualquer maneira, é muito bom, é muito gratificante ver ali pessoas de vários partidos, de várias cidades e, portanto, isso me anima, me estimula a continuar trabalhando. O senhor conseguiu uma verba aí de 3.800.000 para o CIE. O senhor teve a oportunidade de ir lá ontem ver o local onde vai ser construído. Essa verba estava parada. O prefeito de Birigui foi lá e brigou por ela. Quer dizer, que valorizou a conquista sua e valorizou o prêmio que Birigui recebeu. Agora é só construir. É verdade. Mas nós vamos parar nesses 3.800.000? Não, na verdade, de 2010 para cá, já foram quase 6 milhões em verba que eu trouxe para Birigui. Poucas cidades receberam esse valor nesse período. Portanto, não parou. E esses recursos seus vieram para a Santa Casa, para a saúde, vieram para o recapeamento, todinho, não foi? E esse vai ir para o CIE. Está quase 6 milhões e pouco. Isso. Com referência ao Centro de Iniciação Esportiva, o CIE, na verdade eu fui alertado pelo prefeito Salmeron, visto que, apesar de ter sido uma conquista importante, e não foi no mandato do Salmeron, aqui estava em risco da prefeitura não receber. Então nós tivemos que, na verdade, lutar 2 vezes por essa verba. A primeira vez, quando nós conquistamos, e a segunda vez para impedir que a cidade perdesse esses recursos. E nós somos no local lá ontem. É um lugar grande, digamos, em uma região que tem alguns bairros, são mais de 2.000 famílias e, portanto, vai atender com certeza toda a cidade a partir daqueles bairros que não são do centro. Eu achei uma excelente escolha estar ali, porque são famílias que não teriam acesso a várias possibilidades de esporte que todos os centros de iniciação esportiva têm. Então vai ser um ambiente que, na minha opinião, vai estimular crianças, vai tirar crianças das ruas, vai servir também para os jovens, que aqueles se destacam, virem a praticar cada vez mais esportes. Enfim, é uma iniciativa, é um programa, não é? Do governo federal. Eu sempre digo, quando a gente consegue verba, não é favor, porque o dinheiro é público, né? Todo mundo paga impostos. Não é favor, mas é trabalho. Então é isso que a gente se compromete, trabalhar. Deputado, como é se sente um deputado honesto como você, íntegro, todinho, ficha limpa, por sinal, e ver que tantos políticos aí estão recebendo críticas por corrupção todinho? Como é que conviver com essa turma? Olha, Brito, primeiro eu tenho uma cautela, porque mesmo quando tem uma delação premiada, tem um procurador da República que foi quem inaugurou a primeira grande operação de combate à corrupção no Brasil, que foi a chamada Operação Banestado. Esse procurador chama-se Celso Tres. O que ele diz? Quando tem um delator dando depoimento ali, só se tem uma certeza: é um criminoso querendo se livrar da cadeia. Bom, dito isto, muitos ali na Câmara, todo mundo sabe, se não sabe plenamente, mas existem alguns que já são mais famosos por seus pensamentos, palavras e obras. Ali, cada um ou escolhe o caminho a partir de estar na Câmara, ou já chega na Câmara, digamos, carregando um passado que pode ser recomendável ou não. Então,
lamentavelmente, a atual Câmara dos Deputados, o atual Senado Federal, afasta as pessoas da política. O que é um desastre, isso que me preocupa. Não me preocupa lidar com este ou aquele. Primeiro que cada um ali tem opinião, e normalmente estes que defendem interesses escusos, eles votam contra o povo, sempre. Sempre, é só levantar. Vota a favor da reforma trabalhista, vota a favor da reforma da Previdência, até aqueles que parecem todo puro, né? Então, de repente, explode um escândalo. Então, é um congresso de baixíssimo nível. E aí nós temos um problema, porque normalmente as pessoas, depois de 1, 2 anos, não se lembram sequer em quem votou para deputado ou para o Senado. E é um grave erro, porque são estes que vão votar aquilo que interfere na vida de cada um e, portanto, também na vida do país. Então, eu não defendo o político, eu defendo a política como instrumento. Quando as pessoas boas se afastam da política, aí eu me preocupo muito. Porque com a manipulação que existe por parte da grande mídia, então as pessoas ficam com raiva, muitas vezes sem saber do que estão com raiva, porque só se fala em coisa ruim nas TVs, por exemplo. Então, cada um tem que ter a capacidade de identificar os fatos, porque eu não acho razoável alguém escolher para fazer política alguém que é da sua religião, por exemplo. Certo. Ou alguém que é da sua corporação, seja ela militar, seja ela civil. Porque estes vão lá para defender interesses específicos. E nós temos que pensar naqueles que mais precisam. Então, por exemplo, eu sou médico. Eu fui presidente do Sindicato dos Médicos. Eu fiz 2 mandatos inteiros e fui eleito a 3ª vez. Bom, é claro que eu defendo saúde pública. E ao defender saúde pública, eu defendo carreira para os médicos, para os demais profissionais da saúde. Agora, imagine se eu ficar só numa pauta para defender somente salário de médico. Não faz sentido. Então, agora você tem um conjunto de policiais, de várias... seja policial civil, seja policial militar, que são candidatos com o compromisso de atender a sua corporação. Certo. E aí, eu acho isso também um certo desvio. Ou alguém que diz que quer cuidar das almas, só fala em Jesus, mas depois ele vai para a política. O que é mais importante, então, para esse que diz que quer cuidar das almas? É fazer política ou cuidar das almas? Então, são situações que as pessoas, de maneira geral, não discutem. E eu acho que todo mundo tem direito de ser candidato, todo mundo deve ter o direito de votar em quem quiser. Agora, é preciso acompanhar depois de votar. É preciso acompanhar, para saber como cada um vota lá. Então, ontem eu dei exemplo lá, você estava no recebimento da honraria de cidadão biriguense. Eu falei, olha, tem gente que vem e traz 100 mil reais para Santa Casa, 500 mil reais para Santa Casa. Só que, da mesma maneira que traz dinheiro para Santa Casa, vota questões, né? Como agora o Brasil deverá perder 700 bilhões de reais se o Congresso aprovar benefícios para as petroleiras. Gostaria que você explicasse aí, como o senhor falou ontem, sobre esse prejuízo enorme. Não, o que ocorre? O governo ele vem vendendo o petróleo da Petrobras e quer fazer caixa rapidamente, porque tudo aquilo que diziam antes não deu certo. Né? Do impeachment da Dilma para cá, o Brasil só piorou. E muita gente imaginava que o Brasil ia virar um Éden. O que ocorre é isso. Eles estão vendendo o petróleo da Petrobras. Então são campos de petróleo, os maiores, e que estão sendo, na prática, doados para empresas estrangeiras. E pior, eles isentam de taxas, de impostos, de tudo aquilo que regra a atividade petroleira e que, portanto, resulta em quase 1 trilhão de prejuízo para o Brasil. É isso que eu citei como exemplo, porque o dinheiro que se traz para o município, perto desse outro dinheiro, é muito pequeno. Eu sei que todo mundo gosta, mas eu estou dizendo, quem traz dinheiro para o município, mais
vota contra o Brasil, vota contra o município também. Além da Petrobras, aí há comentários da possibilidade também de negociar o aquífero Guarani? Eu não vejo sentido de negociação com o aquífero Guarani. Só que um governo, que até o Alckmin falou que o Temer não tem a legitimidade do voto. Imagina o Alckmin, que é sócio majoritário dessa empreitada que destrói o Brasil. Então, é um governo fim de feira. Né? Eles estão liquidando o Brasil. Então, estão vendendo a Petrobras, querem vender o sistema Eletrobras, querem vender a Embraer para a Boeing. A Embraer já é uma empresa privada, só que é a empresa que detém a maior tecnologia de qualquer empresa nacional. E qualquer empresa de aviação ela é desenvolvida com tecnologia militar, porque é a tecnologia para o avião de uso militar que faz com que se aperfeiçoe. Depois é que vai para a aviação civil para arrecadar dinheiro, para continuar fazendo pesquisa militar. Portanto, se vender a Embraer para a Boeing, não, está entregando 50, 60 anos de pesquisa militar para os norte-americanos. Quer dizer que esse impeachment aí, ruim com a Dilma, pior sem ela? Pois é uma síntese. Eu vou dizer o seguinte, se alguém achava que estava ruim com ela, era bom vir para a rua dizer o que está achando agora, né? É que a coisa está feia. Está muito feia, claro que está muito feia. Deputado, então diante disso aí, por exemplo, vai ser uma eleição bastante difícil para o povo escolher ou para o político fazer a campanha? Olha, vamos pegar no âmbito da presidência da República. Se o Lula é candidato, todas as pesquisas mostram que ele ganha no primeiro e no segundo turno. Certo. Então, depende do político. O Aécio, né, que aparecia como alguém acima de qualquer suspeita, para a desgraça dele, ele é um ex-quase presidente da República para um quase presidiário. Ele escapou por um voto no Supremo Tribunal Federal de perder a condição de senador. E assim vai. Quer dizer, então eu acho que para muitos políticos a eleição vai ser muito difícil. Uhum. E aí aparece aventureiro, tudo quanto é tipo, né? É o cara que nunca deu um prego numa estopa e ele aparece como se tivesse a solução de todos os problemas brasileiros. Seria o caso do Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro ele traduz muito mais, digamos, valores de extrema direita, porque o Bolsonaro ele nunca foi líder de nenhum partido que ele já passou. Para quem presta atenção na intervenção do Bolsonaro, ele fala meia dúzia de ideias, normalmente vinculadas a temas como repressão, não é isso? Exato. Que tem que fuzilar, etc. Mas quando chega em temas mais aprofundados, ele fala que não sabe. Então ele tem a qualidade de dizer que não sabe. Agora, eu diria o seguinte, que a direita no Brasil dormiu com o PSDB e acordou com o Bolsonaro. Estão assustados. Agora, se o Lula não for o candidato, qual é a chave, qual é o segundo que teria essa chance de representar o PT? Primeiro terá que ser o nome do PT. Uhum. E antes disso, até tem 1/3 do eleitorado do Lula que não vota em nenhum outro candidato. Então, se o PT der uma vacilada tipo, não, é provável que o Lula não é candidato, isso não serve. Certo. Se alguém tiver que impedir do Lula ser candidato, não será o PT. É por isso que nós vamos levar o nome do Lula até o final. Porque senão o PT vai tomar a decisão de tirar o Lula? Não. Se é o judiciário vai ter que sujar as mãos. Não é isso? Certo. Ele vai ter que mostrar a sua face até o final. Certo. Alguém vai assumir. Claro. Alguém vai ter que assumir. Se isso vier acontecer, será o Lula que vai indicar o momento dele indicar outro nome, e quem será esse outro nome. Mas tem o nome? Se tem, está com o Lula. Uhum. Não Ninguém é sabe. binária. Não, com certeza não é. Então tá difícil. Se o Lula resolver não indicar,
Como é que fica? Não, ele vai indicar. Aí o PT Não, o Lula... joga limpo, então joga com outro candidato que o Lula não teria indicado? Não, essa hipótese não existe. Por quê? Existe um grupo já discutindo o plano de governo. Eu cheguei e dei uma ideia para o Lula. Porque... O senhor conversou com o Lula lá em Curitiba? O senhor chegou aí lá em Curitiba? Não, eu conversei com o Lula no dia que ele foi preso lá. Uhum. Eu cheguei e apresentei uma ideia para ele. Ele foi preso ou foi detido? Bom... Não, porque ele está dizendo que ele vai sair. Entendeu? Se ele vai sair, foi detido só para prestar esclarecimento, informação. Ele foi preso. Foi preso, pronto. Foi preso. Ele tá batalhando para ver se sai. Mas o que eu disse para ele, eu falei o seguinte, que se nós o indicarmos no dia 15 de agosto, que é o prazo, o TCE muito provavelmente vai dizer não, nós vamos entrar com recurso, só que isso dá tempo para tirar o Lula do jogo. Eu falei, ao invés de te indicar no dia 15, nós indicamos outra pessoa. Você escolhe. Essa outra pessoa, desde o primeiro dia, vai dizer, não, o nosso candidato é o Lula, só que frente à situação jurídica dele, ele não pode estar aqui hoje. Explica como é que o Lula foi condenado arbitrariamente, sem nenhuma prova. Nós temos como explicar isso fácil. Aqui, inclusive, se você quiser. Explica qual é o programa que o Lula vai desenvolver para o Brasil e o que é que o Lula já fez pelo próprio Brasil. Faltando 20 dias para o primeiro turno, portanto, 20 dias para o dia 7 de outubro, substitui essa pessoa pelo nome do Lula. Mesmo que o TSE diga não... guardando o lugar, então. Isso. Mesmo que o TSE diga não, nós vamos recorrer, não dá tempo do TSE rejeitar o recurso. E o nome do Lula vai para a urna. Aparece na urna. Aparece na urna. Aí o que fica é o seguinte, o Lula ganha de todos no primeiro turno. Qual vai ser o argumento do TSE para tirar o Lula? Então não seria uma decisão do judiciário a frio, seria uma decisão a quente. Bom, e se você raciocinar com todo o pessimismo que eles vão tirar o Lula e vão ter que anular a eleição, por exemplo, aí o Lula já provou que ganha a eleição, e aí, com outro nome, vai ganhar mais fácil ainda, porque aí o Lula vai explicar tudo o que está acontecendo. Então, se ele ganhar, ele leva? Não, nessa situação, não é que leva, é que bota pressão em cima do TSE. Tem que botar pressão, na minha opinião, em cima do TSE. E o TSE vai ter moral, condição aí de argumentação para ser contra? É isso que eu estou... Essa é a minha dúvida. Quando eu falo botar pressão, é exatamente para o TSE virar público. Porque teve duro jogar contra geral. Contra arquibancada é fácil, né? Claro. Contra geral é difícil. Claro. Porque teve uma pessoa, um homem, que foi entrevistado pela Globo. O que o senhor acha? O que o senhor espera do Brasil? Sei lá o que foi a pergunta. Eu falei assim, primeiro vamos começar a fazer a coisa certa. Quer, né? Primeiro vou fazer a coisa certa. Solta o Lula e prende o Temer. Ao vivo da Globo. Bom, mas então, foi pro ar? Então, foi pro ar. Então, é para dizer o seguinte, o povo, ele está acompanhando, cada um no seu nível, cada pessoa no seu nível, tudo que está acontecendo. Enfim, mas o Lula não topou essa sugestão e vai caminhar desta maneira, como eu estava dizendo. O senhor já está se preparando para uma nova eleição. Essa Sim. vai ser difícil, né, deputado? Olha... Primeiro que não vai ter dinheiro, né? Segundo, não vai ter tempo, né? 33 dias, 40 dias aí, é muito curto o espaço aí. E, consequentemente, aí, o povão também hoje está naquela esperança de que haja um salvador da pátria. E esse salvador, conforme o senhor diz aí, tem que ser o Lula. Na verdade, as pessoas vão fazer... Vamos mudar tudo isso do que eu falei. Vou fazer uma pergunta, outra pergunta. O Brasil tem conserto? Claro, o Brasil é um país muito rico. Entretanto, nós temos uma elite econômica que, ao invés de entender que os mais pobres são a solução para o Brasil, eles tratam os mais pobres como se eles fossem o problema do Brasil. Não, o problema do Brasil é uma elite econômica que só pensa no próprio bolso, que quer acumular dinheiro a qualquer custo. Esse é o nosso problema.
Então, na hora que o povo brasileiro cada vez mais prestar atenção e participar da política, nós vamos virar o jogo. O cidadão está perguntando aqui, o militarismo é a solução? Para mim, nem um pouco. Quem convive com o militarismo, né? Vamos lá. O que o militarismo traz de vantagem? Primeiro, se alguém argumentar que não tinha corrupção na ditadura, tinha corrupção. Segundo, vamos pegar a greve dos caminhoneiros. Uma parte dizia que votava no Bolsonaro e uma parte maior pedia intervenção militar. Eles acham que com intervenção militar eles têm o direito de fazer greve? Né? Com intervenção militar nós estaríamos falando aqui. Então, para quem prefere viver de cócoras sem colocar suas ideias, pode ser uma alternativa, não é o meu caso. No regime militar, a programação da rádio, uma programação musical, jornalismo, então, não tinha essa liberdade nunca. Tinha que pegar a programação em 5 via, a partir da máquina de escrever, e levar para o delegado dar o visto. Você tocar no dia seguinte. Então, e você não podia fazer nada. 10 horas da noite e as emissoras saíam do ar. Por isso que eu estou falando, viver de cócoras é isso. É você não ter o direito sequer à opinião. Que sociedade que nós queremos? Então, se tem gente que é incapaz de tomar uma decisão do que música quer ouvir, do que vai comer na sua casa, de defender as suas ideias, evidentemente que é um ser humano que está programado para ser um robozinho, né? Então eu acho que só tem uma explicação, as pessoas são iludidas imaginando que exista alguma corporação perfeita. Não existe. Não tem forças armadas, não tem Ministério Público, não tem Judiciário, não tem Parlamento, não tem nenhum executivo, não tem nenhuma família, ou pelo menos uma família ao longo de décadas, onde em algum momento não teve algum tipo de problema. Não existe. Não existe nenhuma igreja que não tenha problemas. Então... na sua opinião, doutor Arlindo, o povo brasileiro é contra o PT ou contra o Lula? Olha, contra o Lula, nada indica. Existe uma parcela que é contra o Lula e uma parcela igual que é a favor do Lula. Que tem muita gente hoje. O PT, quando ele teve o máximo da preferência popular, era 27%. Hoje o PT está com 21%. Então o PT nunca foi, nunca será e, portanto, não é unanimidade. Só que, com 21%, para chegar no nível do PT, precisa somar PMDB, PSDB, DEM, PPS, PDT, PTB, PR, etc. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos também, né? Então, assim... Com 27 e 21, né? Hoje é 21. Então, o PT, ele não... Tem passado muitas dificuldades. Porque durante um longo período, falar que era do PT era quase sinônimo de corrupção. Porque a mídia plantou isso. Mas as pessoas não são trouxas, né? E acredita nisso quem quer acreditar nisso. Essa campanha que a internet faz aí para o eleitor não votar, não comparecer, é prejudicial? O país todo, o próprio político? Olha, eu repito, eu não quero raciocinar a partir do político. Agora, a questão é a seguinte: a pessoa que não vai votar, ela deixa de dar a sua opinião e delega, deixa que os demais decidam por ela. Então, não é um ato inteligente, na minha opinião. Porque não adianta, eu vou lá e não voto, alguém vai lá e vota exatamente em quem eu não quero que seja eleito. E esse que eu não quero que seja eleito, vai eleito, qual é a vantagem que eu tive? Então é melhor, pelo menos, ter coragem de pesquisar e votar. Porque quando você não vota, você já sabe que aquilo que você quer não vai acontecer. Você já sabe que não vai acontecer. Você não está participando. Exato. Doutor Arlindo, quem está lá dentro da Câmara, quem está lá dentro não sai e quem está fora não entra na próxima eleição? Não, ao contrário. Ali tem, em média, uma renovação de 40%. E nesta eleição, a renovação, espero que seja bem maior. Eu acho que vai passar de 50%. O senhor não tem medo dessa próxima eleição? O senhor está se garantindo que o senhor se reelege? Não, ninguém é garantido numa eleição. Mas pelo que o senhor fez? Não, eu acredito que eu me elejo, vamos colocar assim, né?
Só vou saber depois. Depois. Como qualquer Depois chegar a conta, né? Depois chegar. Doutora Lídia, eu agradeço de coração a sua presença aqui. Você sabe que o senhor manda aqui, né? Da outra vez nós pegamos o prefeito aqui de lado, colocamos ele aqui no banco e batemos aquele papo gostoso. Eu sempre falo para a Gisele, manda coisa do Arlindo, manda coisa do Arlindo. Porque você é um deputado que tem prestação de serviço, entendeu? E a gente admira pela sua coragem. Lá na Câmara, de vez em quando, você dá uns gritos lá também, pô, faz os caras ouvir também o seu grito. Isso é gostoso. Mas muito obrigado pela sua presença e parabéns mais uma vez pelo seu título, que merecido. Até que Bibirigui reconheceu uma pessoa de caráter, dignidade, de respeito e que fazia por merecer esse título. Olá, Paulo, obrigado. Eu que agradeço. Você é sempre muito gentil comigo. E como no início comentamos, eu vou continuar trabalhando por Birigui e espero sinceramente que o Brasil consiga sair desse atoleiro que estamos e que esse processo eleitoral permita que se debata ideias, porque é a partir da troca de ideias, porque cada um tem direito a ter ideia e, na minha opinião, o dever de respeitar, não precisa concordar, mas respeitar a ideia de outros. Então, eu acho que esse é o processo de aperfeiçoamento democrático do Brasil. Isso não é um tema abstrato, porque nós temos problemas reais. Nós temos, no mínimo, 14 milhões de desempregados, nós temos rotatividade da mão de obra altíssima, a saúde, a educação, que já estão ruins, vão piorar por causa da emenda constitucional 95, que impede